Ah, e, acho que é isso. Bom, então, bom dia a todos, né? E eu queria começar aí agradecendo aí a oportunidade do CEMEAD, né, de apresentar o trabalho, que para a gente que apresenta também, acho que é uma coisa bem legal, bem importante, né? E agradecer a presença de vocês também, né? Que sem gente interessada também no assunto, não, nada funciona, né? Então, vamos lá. Aqui tem o link dos materiais, né? Eu já coloquei no chat. Quem chegar depois também pode ter acesso aí, tranquilo. Vamos lá. Aí, o que a Flávia já comentou, né? O que eu queria combinar com vocês, assim, a qualquer momento, se tiver qualquer dúvida, abre o microfone, já pode mandar a bala na pergunta, porque se deixar para fazer depois, pode ser que você não entendeu alguma coisa no meio do caminho e acaba não entendendo o que vem em seguida, né? Então, pode interromper a qualquer momento. Vamos lá. Então, aqui, nesse primeiro slide, eu coloquei uma programaçãozinha aí, né? Começar aí com uma brincadeira, né? Fazer um bolo de cenoura, ou como não fazer um bolo de cenoura, né? Falar um pouquinho do que é parcimônia e o que é fator crítico de sucesso, que são palavras que a gente usa aí no dia a dia. Só que para esse método que a gente vai discutir hoje, né? Que é a análise de condições necessárias, isso é muito importante entender essa diferença, né? Outro ponto aí é se a ausência é evidência, né? Que a gente fala, putz, né? Não ter evidência é uma evidência, né? A gente vai discutir um pouco isso também. E eu vou terminar a apresentação de hoje rodando análise de condição necessária a partir de um modelo que até a Patrícia rodou ontem no workshop de PLS, né? Então, é só para mostrar que a análise de condição necessária ela é um modo diferente de pensar, só que ela complementa o modo que a gente está acostumado a pensar. Então, é isso que vocês vão ver, que eu acho que a dificuldade, na verdade, não é em fazer análise em si. A dificuldade é mais mudar o modo de pensar. Acho que esse é a maior dificuldade, pelo menos é que eu estou tendo até agora, né? Tem aqui, entendendo no detalhe, que eu até botei um reloginho aqui para dizer que isso aqui é quase certeza que não vai dar tempo de eu falar nada. Então, tem uma pasta que está como exemplo o logo, onde eu coloquei bem no detalhe mesmo o que é cada coisinha, cada termo, cada palavra, cada cálculo, né? Então, isso aqui acho que fica aí de lição de casa também, né? E aqui a última linha, eu coloquei como referência, né, o site, o nome do professor que criou o método chama Jan Du, de Rotterdam, e nesse site tem muito material, tem vídeo, tem artigo que explica o método, tem artigo que mostra como, que usaram o método, né? Então é legal você ver como que usaram esse método em produção e operações, como é que usaram em recursos humanos, e assim vai, né? Então, tem vários exemplos lá. Então, como nessa palestra de hoje, de 1h30, não vai dar tempo de falar tudo, pelo menos eu queria deixar o caminho aí das pedras, né? Então, vamos lá, vamos aprender a não fazer um bolo. Então, eu pensei assim, um exemplo meio simplesinho até, né? Eu falei assim, vamos supor que eu queira fazer um bolo de cenoura. Antigamente, sei lá, na época da minha mãe, pelo menos, era bem comum, né? A pessoa casava e alguém sempre dava lá um bolo de receitas, né? É uma coisa antiga, né? Hoje em dia, a gente vai no Google, né? Então, sei lá, bolo de cenoura, vem lá, de tudo quanto é jeito, né? Cobertura de chocolate, sem cobertura de chocolate, redondo, quadrado, e assim vai. Mas tem lá 7 milhões de receitas. Né? Você fala, puxa vida. Aí eu peguei 3 aqui só para comparar, né? Aquela coisa de engenheiro, né? Falei, vamos ver se é tudo igual, né? Então você vê aqui, ó, tem lá tudo gostoso, globo e panelinha, né? Então aqui, ó, cenouras, 3 cenouras, 3 cenouras. Aqui eu não sei como é que eu tiro esse negócio aqui. Pronto. Menos um. E aqui também dá. Aí. 3 cenouras, bom, todo mundo está falando 3 cenouras. Ovo, 4 ovos, 3 ovos, 4 ovos, óleo, 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 açúcar, 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 farinha de trigo, farinha de trigo, farinha de trigo, fermento em pó, fermento em pó, fermento em pó, pitada de sal, manteiga e farinha de trigo para untar, polvilhar a forma e tal. Opa, entendi, né? Então, de modo geral, já deu para entender. Apesar de ter 7 milhões de receitas, eu peguei as 3 primeiras que apareceram lá no Google, dei uma comparada e já deu para ter uma ideia do que do como fazer um bolo de cenoura. Né?
E aí agora vem as perguntinhas para vocês, né? Por exemplo, a pitada de sal apareceu na receita 2 e na 3 aqui, né? Pitada de sal. Aqui não tem pitada de sal. E aí vamos supor que eu queira fazer o bolo de cenoura, só que em casa, puta, hoje eu não tenho sal. Isso impede de eu fazer o bolo de cenoura ou não? A falta do sal? Quem quer responder? Não. Não impede, né? Não. Então, isso significa que o sal, ele não é uma condição necessária. Quer dizer, eu consigo fazer bolo de cenoura sem sal. Beleza. Agora vem outra pergunta. E se não tiver cenoura, dá para fazer um bolo de cenoura? Não. É isso aí. Então, o que acontece? Nesse caso, ela é uma condição necessária. Quer dizer, sem cenoura, não vamos ter bolo de cenoura. Tá? Então, o que eu estava dizendo para vocês, que o modo de pensar começa a ser um pouco diferente nesse sentido. Estou apanhando com esse negócio aqui, mas vamos lá. Aí. Então, assim, o que a gente vai analisar agora é a ausência de uma variável, de uma condição. O x aqui pode ser entendido como variável independente mesmo, ou como uma condição. Então, a falta daquilo lá, no caso é a falta da cenoura, levando à ausência do y ou do meu resultado, o outcome, né, que ele fala aqui também. Né? Então, quer dizer, sem cenoura não tem bolo. Ausência de uma condição necessária, ausência do resultado. Né? Então, assim, em geral, a gente está, quando a gente pensa em modelo quantitativo, hipótese, a gente quer descobrir que x aumenta o y. Em geral é isso, quer dizer, se eu fizer tal coisa, isso melhora o desempenho. Aqui o pensamento é o contrário, quer dizer, desse monte de coisa que eu faço que pode aumentar o desempenho, uma dessas coisas que realmente é necessário, quer dizer, se eu não tomar cuidado, não gerenciar aquilo, o meu desempenho vai para o lixo, né? Tá? Então, aqui embaixo eu coloquei, né, uma frasezinha, está no livro do Yandu, está lá, análise de condição necessária, está interessada nos efeitos de necessidade, né, nesse sentido, né, de variáveis únicas. Significando o quê? Que a ausência de uma única variável já é um bom preditor da ausência do resultado. Então, por exemplo, para fazer bolo de cenoura, eu preciso ter tudo isso daqui, ó. Cenoura, ovo, óleo, açúcar, papá. Se faltou um desses, eu já não tenho bolo de cenoura. E isso é uma previsão bem forte, quer dizer, não tem mesmo. Quer dizer, se eu não tenho cenoura, eu não vou ter. Não é que nem um R quadrado, deu 30% de R quadrado, deu 50% de R quadrado. Não, aqui é o seguinte, se não tem cenoura, não tem bolo e acabou. Quer dizer, é bem curto e grosso, né? Então, assim, vocês vão ver que esse método de análise são análises mais simples, só que o resultado é muito mais contundente do que uma regressão, uma equação estrutural. E, do ponto de vista prático, você consegue chegar para o gerente e falar o seguinte, tem 30 coisas para fazer, mas se você não fizer essa daqui, esquece, você não vai ter resultado na empresa, você vai ter problema, coisa do tipo, né? Então, você consegue dar uma sugestão prática bem fácil de explicar até, né? Por que aquilo é importante. Bom, aqui um exemplo, esse aqui eu não vou comentar, mas só vou citar, né? Esse artigo de 2016 é considerado o primeiro artigo aí que realmente divulgou o método, né? Tá? Então, é um artigo que eu recomendo ler de cabo a rabo umas 2, 3 vezes, pelo menos, viu? Porque ele é bem detalhado, né? E aqui ele fez a mesma brincadeira, mas com a salada Caesar, né? Então, ele pegou, foi na internet, foi daqui que eu tirei a ideia, né? E pegou um monte de receita da internet. Então, tem lá receita 1, receita 2, receita 3, receita 4, e assim foi. Tirou 9 receitas. Então, bom, o que tem que ter na salada César? Bom, alface tem que ter, tá vendo? O xizinho é presença, então tem que ter em todos. Croutons tem que ter em todas. Queijo parmesão aí, também em todas. Então, significa que, como você vê que xizinho aqui todas tem que ter é uma condição necessária. Quer dizer, não dá para fazer uma salada Caesar sem o alface, por exemplo. Agora aqui, anchova, por exemplo, tem. Aqui tem um ezinho. Esse ezinho dizendo que é opcional. Então, se anchova tem receita que diz que é opcional, então anchova não é uma condição necessária. Né? Eu posso ter uma salada que não tem anchova e é salada Caesar. Você vê aqui, galinha, bacon. Você vê que aqui a maioria não tem galinha, a maioria não tem bacon, tal, então é uma coisa opcional também. Né? É só assim, para mostrar que esse método, apesar de eu estar mostrando para vocês o exemplo que eu vou dar, um exemplo mais quantitativo,
a origem dele, na verdade, vem de pesquisa qualitativa. Assim, quando você faz uma entrevista, estudo de caso, ou estudo de caso múltiplo, onde tem os ingredientes aqui, bacon, chicken, tal, poderia ser as categorias. Né? Então, aqui, a gente vai ver daqui a pouquinho um exemplo, onde assim, o cara implementou ERP. Bom, tinha alguém que era o responsável pelo projeto? Teve apoio da direção? E aqui onde tem o xizinho, é o sim e não. Né? Então, você pode fazer uma análise desse tipo para dado de pesquisa qualitativa, que é onde ele teve origem. Né? Beleza? Então, já aprendemos como não fazer um bolo de cenoura. Agora vamos para a parte mais parcimônia. Então, o que acontece? Tem várias formas, às vezes a gente fala de parcimônia, eu acabei escolhendo uma forma aí que é um pouco mais quantitativa, mas vamos dar um exemplo. Ó, modelos parcimoniosos. Aqui eu peguei 2 exemplos com regressão, por exemplo. O y é a variável que eu quero prever, e do lado direito são as variáveis explicativas, né? Os preditores, ó, x1, x2, x3, x4, x5. Na de baixo, x1, x2, x3. Então, aqui eu usei menos variáveis. Então, se a gente comparar de cima com a de baixo, como a de baixo tem menos variáveis, a gente vai falar que esse modelo ele é mais parcimonioso que o de cima. Tá bom, beleza, entendi. Então, parcimônia quer dizer do modelo ser pequeno. Né? Agora, o R quadrado tem a ver com a explicação. O quanto que o modelo explica da variância da variável dependente. Então, por exemplo, esse daqui ele explicou 30%, e esse aqui explicou 28%. Então, assim, se eu for analisar só pelo R quadrado, eu vou dizer o seguinte, esse de cima explica mais, explica 30%. Bom, então ele é melhor. Só que daí vem aquela pergunta, bom, ele é melhor, mas o que eu ganhei foi 2% só na explicação. Será que vale a pena? Já mudou como é que são as coisas. Vamos publicar. Vamos lá. O que acontece? A pergunta aqui é a seguinte, valeu a pena eu acrescentar 2 variáveis? O modelo era parcimonioso, quando eu acrescentei 2 variáveis ele ficou mais complicado, e eu ganhei só 2%. Né? Então, essa é uma discussão que existe lá em regressão tal, e para resolver essa discussão, a turma criou o R quadrado ajustado, onde ele faz aqui pega o R quadrado e dá uma penalidade, quer dizer, conforme aumenta o número de preditores, essa penalidade aumenta, né? Então, calculando ajustado, 30% cairia, por exemplo, para 26,3, arredondando 26, e aqui arredondando 26 também, aí praticamente empata. Então, você fala, bom, se a explicação mais ou menos empata, eu vou ficar com o modelo que é mais simples, né? Ou mais parcimonioso. Né? Beleza. Agora, eu vou mostrar para vocês agora uns 4 ou 5 exemplos para a gente só olhar, bater o olho e falar, bom, será que isso é parcimonioso ou não? Né? Não tem conta nenhuma para fazer. Eu botei aqui, os exemplos que eu vou dar agora são mais intuitivos do que essa história de R quadrado ajustado. Né? E quando eu falo intuitivo, é aquela coisa, você bate o olho, você fala, putz, isso aqui está esquisito, mas você não sabe o que é. Né? E isso independe de texto. Né? Então, assim, às vezes eu estou falando de metodologia de pesquisa, mas às vezes é um texto, uma afirmação que o cara faz, pô, esse negócio está esquisito. Né? Isso é a intuição aí, né? Mas vamos lá. Deixa eu pegar o próximo exemplo. Então, esse exemplo número 1, tem lá, implementação de ERP, né? Fatores críticos de sucesso. Legal. Um artigo de 2007, né? Business Process. Esse periódico tem um índice H de 76, quer dizer, é um periódico bom, né? Importante. Tá? Então, vamos ver o que esses caras fizeram. Então, assim, eles fizeram um levantamento e identificaram quais são os fatores críticos de sucesso para implementar ERP. Olha, Graziela Januário. É o Éder aí aberto. Então, o que acontece? Nessa uma revisão sistemática, eles identificaram 26 fatores críticos de sucesso. Né? São 26 coisas. E aí vem a pergunta, bom, como é que, aí botando o chapéu de gerente, né? Como é que o gestor vai usar esses resultados? Quer dizer, tem 26 coisas que são fatores críticos de sucesso. Você fala, porra, mas eu tenho que tomar conta de tudo isso daqui? Quer dizer, provavelmente o que vai acontecer é que o cara vai tomar conta de 1 ou 2 aqui e o resto, se Deus quiser, vai dar certo, né? Mais ou menos por aí. Tá? Então, esse é um exemplo de que é um modelo que não é parcimonioso, quer dizer, ele está deixando para o gestor decidir
desses 26, o que ele vai realmente tomar conta. Pode ser que, de repente, ele pegue pela frequência, que fala, esse aqui é o mais citado, né? Sei lá. Mais um exemplo. Fatores de sucesso para inovação de produto. Né? Uma meta-análise, um artigo aí de 2012, e você vê que o periódico é um índice H de 135, então é um periódico também importante, né? Legal? Aqui ele usou aí regressão, e aí o que acontece? Nesse caso, o nome do artigo é fator crítico para inovação de produto. São 33 fatores críticos. Você fala, porra, 33, né, mano? E aí tem aqui, eles separam em características do produto, características de estratégia, características do processo, mercado, né? E características organizacionais. Mas, de qualquer forma, assim, o que eu estou tentando mostrar para vocês é o seguinte, porra, mas 33, né? Quer dizer, isso aqui não é parcimonioso de jeito nenhum, né? Continuando, mais um exemplo. Como é que a subsidiária ganha atenção da matriz, né? Então, aqui no Academy, né, um periódico com índice H de 304. Putz, né, aqui é onde todo mundo quer publicar, né? Vamos lá, o que aconteceu? De novo, né, você tem aqui um modelo, né, o mais complicadão aqui no final, são 25 preditores, né, e um R quadrado de 27%. Né? Então, você fala, pô, eu estou usando é um modelo super complicado, quer dizer, 25 preditores, e é aquela história, para a área de administração de empresa, a gente fala, bom, eu mesmo uso o Correm, né, como referência. Correm é o Jacob Correm, ele tem um livro que é de análise de poder estatístico, né? Então, o que ele usa como argumento, e eu concordo, que é na nossa área de administração de empresa, contábeis, né, turismo até, a gente não consegue explicar muito bem os fenômenos. Não é que nem física e química, onde eu explico 100%, né? Então, aqui, o que ele fala, se a gente explicar 25%, já é uma porcentagem boa. Mas, na hora que você olha isso daqui, você fala, porra, mas para explicar 27%, eu precisei de 25 preditores, quer dizer, como é que eu vou dar uma sugestão para o gestor? Que a gente está agora aí já há alguns anos, né, nessa discussão de implicação prática, né, quer dizer, e cada vez mais isso vai ser cobrado da gente, quer dizer, implicação como impacto, né, para as empresas, né. Então, às vezes eu olho um modelo desse aqui, até os modelos que eu mesmo faço, né, eu falo assim, putz, né, como é que eu vou tirar daqui e falar para o gerente o que ele tem que fazer, né? Então, essa é uma dificuldade que todo mundo tem, né? E aqui, nesse caso, a gente pode deixar o serviço para o gestor, né? Falou, eu identifiquei 25 preditores, escolhe alguns aí para trabalhar que isso deve ajudar no desempenho, né? Então, essa lógica que eu estou passando para vocês é a lógica que a gente usa normalmente, que é o que aqui ele vai chamar de lógica aditiva. Aditiva em que sentido? Que eu quero explicar R quadrado. Então, cada vez mais, quer dizer, eu quero aumentar o R quadrado. Então, cada vez mais eu vou acrescentando variáveis para aumentar esse R quadrado. Então, é uma lógica aditiva ou lógica de suficiência, no sentido de que, assim, para mim, se eu incluir um x que aumenta, conforme eu aumento o x, o y aumenta, então a gente fala que o x é suficiente para aumentar o y. Né? Só que ele pode ser suficiente, mas de repente ele não é necessário. Professor? Oi, pode falar. Oi. Não, é o seguinte, no primeiro exemplo você trabalhou também com R ajustado. Primeiro exemplo não, anterior ao primeiro exemplo ainda você fez o R ajustado, para aquela sua equação de 5 variáveis, isso. Nessa, com 25 preditores, claro, o autor não usou NCA, mas eu quero dizer o seguinte, faria sentido a gente pensar em trabalhar uma diminuição do número de preditores para ver se a gente primeiro tornar o R2 ajustado para depois ir diminuindo um ou outro preditor e ver a variação do R2 ajustado? Faz sentido isso ou é muita perda de tempo? Não, na verdade aqui, no artigo já é o ajustado, está aqui escondidinho do lado esquerdo, né? Então esse 27 já é o R quadrado ajustado. Mas assim, o que eu estou querendo chamar a atenção agora é mais no sentido do seguinte, de que se a gente for por essa lógica, de que assim, o meu objetivo é aumentar o R quadrado ajustado, por exemplo, então eu vou estar sempre tentando descobrir, quer dizer, que outras variáveis que não estão no meu modelo. Então, por exemplo, quando eu olho um R quadrado de 27%, o que a gente costuma dizer? Por que não deu 100? Quer dizer, onde que estão os outros 63%, né? É isso? 73%. Onde que estão os outros 73%? Aí o que a gente costuma falar, são outras variáveis que não estão no meu modelo. Então,
Com essa lógica, a gente vai tentar buscar outros referenciais teóricos para incluir mais variáveis. Então, com essa lógica, que é a lógica de suficiência, né, ou lógica aditiva, a tendência sempre é de ter modelos mais complicados e menos parcimoniosos. Então, essa é a lógica que a gente tem usado. Agora, a lógica que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho é um pouquinho diferente. Então, aqui, até coloquei 25 preditores, quais são de fato críticos? Então, assim, você chega para um cara que é gestor e fala, tem 25 coisas para você gerenciar. Ah, porra, não consigo, 25 não dá, não. Escolhe uma meia dúzia, vai. Então, quer dizer, a gente como pesquisador, provavelmente vai olhar o beta da regressão. Só quando eu olho o beta, ainda assim é uma lógica de suficiência. Em que sentido? Aqui, se eu aumento o X, ele aumenta o Y. Mas a pergunta de fator crítico que vai entrar agora é o seguinte, mas isso é um fator crítico? Né? Quer ver? Aqui ainda mais um exemplo, né? Às vezes o problema não é a quantidade de variáveis. Então, aqui um outro periódico aí com 62, ó, fator crítico de sucesso usando a equação estrutural. Eu nem tentei entender esse artigo, mas dá uma olhada, quanta bolinha, seta, correlação de termo de erro, quer dizer, isso aqui até para a gente que é da academia, é um modelo muito complicado e parcimônia aqui foi por lixo, né? Quer dizer, não tem nada de parcimonioso isso aqui, né? Tá? Aqui um exemplo brasileiro, né? Revista B2. Né? Assim, o artigo em si, eu passei o olho nele, eu achei ele bem feito, bonitinho, mas o que eu estou tentando chamar a atenção, até botei aqui, ele não é tão complicado quanto os anteriores, mas são 11 variáveis para gerenciar, né? Aqui, ó, tem 4 aqui, 3 aqui, mais 4 aqui. Né? É tudo formativo. Então, e aí vem a pergunta, né? Quando a gente diz que alguma coisa é um fator crítico de sucesso, o que isso significa, né? Será que é só para eu poder publicar o meu artigo ou tem algum significado, né? Então, do que eu apresentei até agora, né? Eu botei, será que ficou mais dúvida do que esclarecimento, né? Então, botei, ó, o que é um modelo não parcimonioso, que foi o que a gente viu até agora, né? Ele tem muitas variáveis ou muitas relações, quer dizer, muita setinha para lá, setinha para cá, que nem esse que eu mostrei aqui, né? Então, aqui, em quantidade de variáveis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele tem 10 variáveis no modelo todo. Não é uma quantidade tão grande, mas a quantidade de setas é enorme, né? Então, o modelo não parcimonioso, ele é um modelo que tem muitas variáveis ou tem muitas relações, né? E a gente fala que tem poucas restrições, né? E a frase é essa. Essa frase, aqui no SEMEAD, quem chegou a falar foi o Bandeira, né? Ele deu a palestra esses dias do Grounded, né? E ele falou isso, bom, um modelo que tudo está ligado com tudo, né? Isso não ajuda muito, né? Então, de certa forma, se você pensar assim na vida da gente, ou na área que a gente pesquisa, tudo influencia tudo de alguma forma, né? Mas eu falar isso não ajuda em nada. Quer dizer, o que eu progredi no conhecimento a respeito daquele assunto, né? Então, a gente fala que o ideal é a gente tentar buscar modelos que são parcimoniosos. Em que sentido? Poucas variáveis, poucas relações, mas que tem forte restrição. Então, aqui eu costumo dar um exemplo, só que esse exemplo que eu vou dar é de um livro de lógica. É um livro de lógica, né? Acho que o sobrenome do cara é Kopp. E ele diz o seguinte, fala, um exemplo, você tem lá a lei da gravidade. O que essa lei fala? Se eu soltar qualquer objeto aqui na superfície da Terra, ele cai. É uma coisa bem bobinha, bem simplesinha, mas assim, por que é forte? Porque qualquer objeto cai, quer dizer, pode ser líquido, pode ser sólido, pode ser qualquer coisa, quer dizer, pedra, tijolo, gente, né? Então, nesse sentido, é um modelo simples, eu só estou falando o seguinte, que se soltar alguma coisa e você estiver na superfície da Terra, isso vai cair, né? Então, é uma restrição forte, quer dizer... E aí, esse exemplo que eu peguei do Yandu, né, tem um livro dele, né, já vai a dica também, a dica e propaganda para ele, né? Se você for comprar, eu recomendo comprar, mas compre em versão Kindle, que deve estar R$70. Se for em papel, é um valor bem alto, né? Eu nem lembro quanto que é, porque eu nem passou pela minha cabeça comprar em papel. E ele dá um exemplo seguinte, fala, bom, nas ciências naturais,
Quais são as equações que o pessoal usa lá, né? Tem lá Pitágoras. Ah, hipotenusa ao quadrado é igual a soma do quadrado dos catetos. Você fala, pô, tem aqui do lado esquerdo uma variável e do lado direito tem duas. Porra, dois preditores, né? Quando você vai falar de velocidade, velocidade é distância pelo tempo. Né? Pô, de novo, né? Do lado esquerdo eu tenho uma variável, do lado direito eu tenho duas. Né? Equação de força. Força igual a MA. Vocês devem estar lembrando da época de cursinho, né? E assim vai. Então, na área de ciências hard, você tem várias equações super importantes, né? do Einstein, né? Energia, massa vezes velocidade da luz ao quadrado, né? Aliás, está mais para baixo aqui, não está escondido aqui. Aqui. Então, mas daí você pode falar, porra, Bido, mas a gente está na área de administração, não é física nem química, não dá para chegar numa equação desse tipo, né? Falar, aprendizagem organizacional é igual a 2 vezes não sei o quê, né? Não é bem isso, né? Tá? Mas eu botei a pergunta aqui em cima, pô, mas será que tem que ser assim, né? Será que a nossa área a gente vai ter que viver desse jeito, né? Com modelos grandes, complicados, que explicam um pouco e que na hora da gente dar uma recomendação para o gestor, a gente fica meio que inventando história, né? Vamos lá. Eu botei aqui, o que é o modelo parcimonioso? Aqui eu repeti, né? Poucas variáveis, poucas relações e forte restrição. Então, voltei para o exemplo do bolo. Então, aqui, ó, basta não termos cenouras e certamente não conseguiríamos fazer um bolo de cenoura. Não importa se temos os outros ingredientes, não dá para substituir cenoura. Quer dizer, se eu quero fazer um bolo de cenoura, não adianta eu falar, vou colocar laranja, vou colocar pepino. Não, pô, se o bolo é de cenoura, tem que ter cenoura. Se não tem cenoura, eu consigo prever com 100% de certeza que eu não vou ter bolo de cenoura. Porra, né? Coisa mais besta, né? Mas assim... Oi, pode falar. Dentro dessas condições que você está colocando, pode ter variáveis substitutivas, entre aspas? Por exemplo, não tenho a cenoura. Então, se tiver... mas se tiver... eu tenho cenoura em pó, por exemplo. Sei lá, alguma coisa assim. Então, se tiver alguma coisa que substitua, já não é uma condição necessária. Ah, ok. Então, essa que é a ideia. Quer dizer, se eu quero ter bolo de cenoura e o ingrediente que está lá é cenoura, se eu não tenho cenoura, com certeza absoluta não vai dar para fazer o bolo de cenoura, né? Então, você fala, mas existe cenoura em pó, por exemplo. Então, aí, lá na hora de botar os ingredientes, eu teria que colocar, por exemplo, pode ser cenoura, pode ser cenoura em pó. Aí, aqui eu ia mudar a brincadeira e falar, eu não tenho nenhum dos dois. Né? Então, a condição necessária seria não ter nem a cenoura e nem o pó da cenoura, né? Mas, bobeira aqui, não precisa... Então, isso é o que a gente vai chamar agora de lógica de necessidade. Eu não vou... O modo que a gente está acostumado a trabalhar é sempre assim. O que eu faço? Como que eu aumento? Que X que eu tenho que aumentar para melhorar o desempenho? Esse é um exemplo. Qual a variável independente que aumenta o desempenho? Né? Aqui, não. É o seguinte. Que variável que, se eu não tomar cuidado com ela, o meu desempenho vai ser zero. Eu não vou ter o desempenho. Então, é a ideia de... Aí sim, eu acho que é o que a gente poderia chamar de fator crítico de sucesso. Então, a lógica aditiva, que é aquela que a gente está acostumado, qual que é? Conforme aumenta o x, vamos supor, aqui tem uma hipótese de relação positiva. Conforme aumenta o x1, ele aumenta o meu y. Aqui pode ser negativa. Conforme eu aumento o x2, ele diminui o y. Aqui positiva, conforme aumenta o x3, ele aumenta o y. Beleza. Então, a gente vai acrescentando variáveis e relações, né, setinhas, para aumentar o r². Eu botei aqui a pergunta, pô, mas isso é ser crítico, né? Isso quer dizer que x1, x2, x3 é um fator crítico? Né? Porque se eu posso acrescentar ou não, quer dizer, fica para o pesquisador decidir. E pior, né? A gente coloca aqui uma quantidade, vamos por dar um r² de 30%, tá bom. Mas, na verdade, tem 70% que são outras variáveis que não entraram no modelo. Né? Então, a gente sempre vai estar com um modelo grande, que não explica muito, e achando que tinha que acrescentar mais coisas ainda, né? Tá? E a lógica de necessidade qual que é? O desenho eu fiz igual, só que aqui eu coloquei necessary condition, né? Condição necessária. E aqui a afirmação é assim, basta uma condição necessária estar ausente, uma, que o outcome não ocorre. Então, quer dizer, eu tenho x1, x2, x3. Se as três forem condições necessárias, um exemplo lá que a gente fez no bolo, cenoura, óleo e farinha. Se eu não tiver cenoura, não tem bolo.
Se eu não tiver farinha, não tem bolo. Se eu não tiver o óleo, não tem bolo. Né? Então, nesse caso, aí sim eu posso dizer que essas 3 condições são fatores críticos de sucesso, porque sem elas, eu não tenho sucesso. E agora eu vou parar aqui e esperar vocês perguntar alguma coisa. O que vocês acham? Bom, vamos lá, professor. Eu queria saber o seguinte, faz sentido em algum momento a gente definir essas necessary conditions em prioridades ou não? Eu vou usar o exemplo da receita de bolo de cenoura da panelinha, que foi o terceiro exemplo que você colocou, que colocou um dos ingredientes como a necessidade de você untar a frigideira, untar a forma, que frigideira? Untar a forma. Por que eu estou dizendo isso? Porque o pressuposto é que a gente vai comer um bolo que vai ser servido num lugar diferente daquela forma. Que se a gente não untar a frigideira, a forma, a gente não consegue tirar o bolo, etc. Né? Eu tô pensando isso, a gente não vai estragar. Isso não é prioridade para eu ter o bolo. Mas para eu ter o bolo naquela condição de poder servi-lo direito, etc., sim. Então, eu estou pensando no sentido de qualificar. Deixa eu abrir a minha câmera aqui. Eu estou pensando no sentido de qualificar essas condições necessárias. Faz sentido eu me preocupar com isso? Porque do contrário, significa que eu não li direito o meu modelo. Porque não faz sentido, mas assim, é que na verdade é o lado contrário. Assim, o que você falou está 100% correto, só que assim, na verdade é o Y que a gente tem que definir ele direito. Então, por exemplo, na hora que eu falei, eu quero fazer um bolo de cenoura, o que precisa é o óleo, tal. Untar a forma, aí, na verdade, meu Y seria, eu quero um bolo de cenoura bonito, por exemplo. Então, para ele sair bonito, tem que estar a forma untada, senão ele não desgruda da assadeira, por exemplo. Então a gente precisa definir efetivamente o que a gente quer. O que é sucesso, né? Então, por exemplo, se para mim o sucesso é o meu time fazer mais gols do que tomar, nem que eu tenha que sacrificar todos os meus jogadores, eu vou conseguir fazer pelo menos um gol a mais do que o meu adversário e o meu sucesso vai se dar. Aí, esse índice mas aí o sacrifício dos meus jogadores, ou seja, a minha variável, eles são uma das minhas variáveis, a custa do sangue deles eu consegui aquele resultado. Então, eu abstraí dessa questão de não tirar o sangue dos meus... Então, mas o duro, aí que está o lance, que quando você falou assim, eu quero fazer o máximo de gols, a lógica de necessidade é o contrário. Então, assim, é sempre pensando assim, o que se eu tirar, impede de eu ter o meu sucesso. Então, a lógica é essa. Então, quando você começou a falar o exemplo, o que veio na minha cabeça é o seguinte, se o meu objetivo é fazer o máximo de gols, eu vou botar todo mundo para chutar a bola para o adversário, inclusive o meu goleiro. Quer dizer, eu vou pegar o meu goleiro e falar, você vai lá para frente lá e deixa o gol sem ninguém. Né? Vai todo mundo para frente. Só que aí, a gente continua na lógica de suficiência ou lógica aditiva. Quer dizer, o que eu tenho que fazer para aumentar o Y? A lógica de necessidade é o seguinte, o que se eu não fizer vai impedir de eu ter sucesso? Por isso que eu costumo dizer que isso que a gente está discutindo hoje aqui, o problema não é a matemática, o problema é esse slide aqui, é essa conversa que a gente está tendo agora aqui. Quer dizer, eu tenho que pensar assim, é o contrário, quer dizer, o que se eu não fizer, aquele resultado não acontece. O que se eu não fizer, mesmo assim eu posso conseguir o resultado. Então, se uma coisa que eu não faço e o resultado acontece, quer dizer que ela não é necessária, né? Justamente, perfeito. Então, por exemplo, aquela história do sal, se eu der uma pitada de sal ou não, continua sendo bolo de cenoura. Então, a pitada de sal não é uma condição necessária. A gente vai ver mais exemplos aí, mas assim, isso que a gente está discutindo agora, até hoje, para mim, tem hora que eu fico pensando, falo, puta, de novo eu estou pensando com a lógica aditiva, que assim, a gente quer aumentar o Y. A gente está sempre assim, na hora que você falar, eu quero marcar mais gol, você está nessa lógica, quer dizer, o que eu tenho que fazer para aumentar a quantidade de gol? A lógica de necessidade é o contrário, quer dizer, o que se eu não fizer, vai bloquear o meu sucesso aqui. Mas vamos lá, vamos para frente um pouquinho, a gente volta aqui depois. Bido. Oi, Alô? pode falar. Pode falar. Bido, eu tenho uma dúvida aqui. Meu nome é Ricardo, bom dia. Bom dia. Bom dia.
Eu tenho uma norma, tá? Que ela tem requisitos mínimos, essa norma. Tá? Então, eu consegui extrair 44 variáveis, tá? 44 requisitos mínimos dessa norma. Aí eu modelei isso, eu criei um modelo, fiz uma análise fatorial confirmatória, tá? Modelei ela utilizando modelagem de equações estruturais. E consegui 6 variáveis latentes para explicar essas 44 observadas aí. Tá? Dentro dessa lógica agora que você está explicando da análise de necessidade, as 44 variáveis observadas, que seriam requisitos mínimos da norma, teriam que ser condições necessárias e suficientes? Bom, aí tem duas partes da resposta. A primeira, na hora que você falou de fatores, o que veio na minha cabeça, o que eu faria, vai? Assim, talvez eu pegasse, que nem você falou que já rodou fatorial, rodou equação estrutural depois, não foi? Sim. Então, se você rodou equação estrutural, significa que algum desses fatores você usou como variável independente ou exógena, e alguns você usou como endógena, não foi isso? Sim. Então, essas que são exógenas, a dúvida que a gente poderia testar, será que elas também não são condições necessárias? Então, isso eu vou mostrar, ainda hoje eu vou mostrar como é que faz aqui para você. Mas assim, que quando a gente usa a lógica de equação estrutural, eu estou aqui do lado esquerdo, quer dizer, se eu aumentar esse aqui, aumenta aqui ou diminui. Né? Essa é a lógica de equação estrutural. Agora a pergunta, usando o mesmo modelo, é o seguinte, pô, será que isso aqui, além de ser... Aqui a gente fala que é suficiência no sentido de que, se eu aumento o x, aumentar o x1 é suficiente para aumentar o y. Né? Aqui é no sentido de necessidade, quer dizer, se eu não tiver... Então, aqui é no sentido de presença, aqui é ausência. Então, assim, se o x1 estiver presente, quanto mais alto, aumenta o y. Aqui é no sentido de ausência. Se o x1 estiver ausente, ele bloqueia, o y não vai acontecer. Então, assim, no teu caso, se eu fosse encaminhar a pesquisa, eu ia por aí, né, para testar no nível dos fatores. Agora, na hora que você falou dos 44 serem requisitos mínimos, também dá para testar nesse nível do indicador. Né? Então, só que assim, você precisa ter alguma variável que seja considerada como uma variável dependente. Né? Sim, eu considerei. No caso, as variáveis, as 6 latentes, elas são as dependentes de cada grupo, vamos chamar assim, de variáveis, tá? Então, por exemplo, isso era um modelo de praia, tá? Modelo que eu ia trabalhar em praia. Então, teria ali uma variável latente lazer, uma variável latente promoção da praia, uma variável latente, percebe? Então, esses grupos de variáveis observadas foram percebidos dentro da norma, trabalhando dentro de uma variável não observada latente que eu criei, chamada lazer, promoção e tal. E essas variáveis se conectavam, né? Ou você tinha relações. E aí eu testei várias relações para tentar um modelo mais parcimonioso e com melhor R2, né, quadrado, para explicar eles. Né? E com isso eu testei em 3, tanto variando no tempo, tá? O mesmo modelo foi testado na mesma praia, em 3 épocas, tá? Primeiro numa determinada época, depois outra época. Entendi. Então, cai naquilo que eu falei primeiro mesmo. Então, assim, acho que a recomendação é essa mesmo. Então, pega os mesmos modelos que você testou com equação estrutural e testa com uma análise de condição necessária. Então, porque, assim, na equação estrutural, você tem uma informação que é o seguinte, pelo beta, você vai falar assim, esse aqui é o fator que mais aumenta, que é mais importante no sentido de que, assim, conforme eu investir aqui, isso aumenta o y. E na condição necessária, esses números vão ser diferentes, e ele vai falar o seguinte, x2, por exemplo, isso aconteceu numa pesquisa que eu fiz. Eu rodei a equação estrutural, x2, por exemplo, não deu significante. Não ajuda em nada, nem ajuda nem atrapalha, não deu nada. Só que ele era uma condição necessária. Assim, na verdade, era a parte de planejamento de custo da empresa. E aqui era desempenho financeiro. Então, assim, a empresa investir em planejamento de custo não melhora o desempenho financeiro em nada. Não deu significante. Só que ele era uma condição necessária. Então, significa o quê? Se a empresa não investir no planejamento de custo, isso vai bloquear o desempenho dela, ela não consegue ter um desempenho alto. Então, você vê que a informação, uma complementa a outra, né? Professor Diógenes? Oi? É Pablo? Eu tenho uma dúvida nessa mudança de modelo aqui. No meu entendimento, eu gostaria de verificar se estava correto.
ao mudar do modelo da lógica aditiva para a lógica de necessidade, obrigatoriamente a variável y passa a ser binária? Ela tem que ser sim ou não? Não, boa pergunta. Eu estou usando um linguajar binário porque a gente está começando a conversa agora, né? Então, assim, esse binário tem um nome. Ele fala que é o in kind, né? Como se fosse necessidade em tipo. Que é assim, eu digo tem, não tem. Bloqueia, não bloqueia, né? É uma lógica binária. Só que tem outra lógica que é a que eu vou ensinar para vocês hoje também, na hora de rodar o PLS, que é a lógica que ele chama de in degree, em grau. Então, no sentido seguinte, ó, nesse exemplo que eu falei do planejamento de custo, no PLS não tinha dado significância, então, quer dizer, se eu investir em custo, isso não vai melhorar meu desempenho em nada. Só que ele deu como condição necessária, só que ele foi como condição necessária só para as empresas que queriam ter um alto desempenho. Então, assim, se eu estiver satisfeito com o desempenho mediano, eu não preciso investir em custo. Mas se eu quiser ter alto desempenho na minha empresa, eu sou obrigado a investir no planejamento de custo. Então, isso é o que a gente chama de in degree, quer dizer, ele é uma condição necessária para alto desempenho, mas para desempenho mediano ele não é necessário. Então, tem a ideia do grau aí, né? É necessário para determinados níveis de Y. Vai? Boa pergunta. Então, professor, a diferença entre uma empresa que quer um alto desempenho e uma empresa que está tranquila com desempenho médio é a mesma coisa no bolo, que eu querer um bolo em condições de ser servido idealmente, plasticamente, versus um bolo pronto na forma antes de ser servido. É o quanto eu qualifico o meu Y. Isso, é o nível de sucesso, poderia ser isso. Então, por exemplo, pegando esse exemplo que você está dando, tá ficando legal o exemplo. Vamos pensar assim, que eu quero um bolo bonito, Então, poderia, aí untar a forma, ela poderia entrar como mais uma condição necessária, só que seria uma condição necessária em grau. Então, por exemplo, assim, se eu não quero um bolo bonito, se eu estou satisfeito com um bolo de qualquer jeito, eu nem preciso untar a forma e vou tirar o bolo em pedaços. Agora, se eu quero um bolo bonito, tal, bonitinho, eu vou ter que untar ele do jeito mais perfeito possível, né? Então, é a ideia do sucesso em graus, né? Então, quer dizer, tem um grau mais alto, um grau mais baixo. Se eu quero uma organização com alto desempenho, faz sentido eu ter uma política de custos. É isso aí. Perfeito. Obrigado. Ô, professor Bido. Vamos lá. Isso eu acho que é legal também, porque quando as variáveis, quando nós temos um construto formativo, é mais complicado fazer os testes lá de confiabilidade, né? Por exemplo, um alfa de Crombot, enfim. Porque o alfa de Crombot prevê correlação, e quando você tem uma variável formativa, não necessariamente você precisa ter correlação entre as variáveis observadas. Então, não sei se eu estou viajando, mas talvez esse teste de condição necessária ajude a gente a determinar, a fazer uma validade dos construtos formativos. Então, isso que você está falando, por exemplo, está nesse artigo brasileiro, onde o autor usou aqui vários modelos, tá vendo? Aqui é tudo formativo, tá vendo? De segunda ordem, né? E cai nisso que você está falando, quer dizer, faz muito sentido, porque você fala assim, bom, eu tenho aqui 4 aqui que formam esse, 3 que formam esse, 4 que formam esse. Só que na hora de você dar alguma sugestão para o gestor, não adianta você falar, tem que investir em pessoas, ou tem que investir na estratégia. Quer dizer, isso do ponto de vista operacional é muito grosseiro, muito amplo, né? Então, a gente tem que ir para o nível mais de operacionalização, que seriam as de primeira ordem. Então, usando a análise de condição necessária, a gente consegue analisar essas 11 variáveis e falar, ó, dessas 11, essa e essa é onde você tem que tomar cuidado, porque elas são condições necessárias. Se elas não acontecerem, vai bloquear todo o desempenho da empresa. Então, faz sentido o que você está pensando, sim. Legal. Mais alguém? Esse slide aqui está... Tem um negocinho aqui. Vamos lá. Coisa de trabalhar em casa, que estou negociando com o filho aqui, que ele quer mandar uma foto, disse que passou de ano. Ai. Vamos lá. A minha esposa deu uma saidinha.
Então, assim, e aqui um agradecimento que eu coloquei para o professor Yandu, que o exemplo 1, 2 e 3 são deles, né? Então, é que eu, de novo, repeti o site dele aí. Tá? Beleza? A parte mais difícil foi essa, hein? Professor, Oi, pode falar. O Jair perguntou aqui no chat se pode repetir qual foi o artigo comentado que fala sobre estrutura de custos e desempenho. Então, veja bem, esse é um que a gente submeteu, deixa eu ver se eu acho aqui, peraí. A gente submeteu, acho que foi no começo do ano passado, e não que tomou pau, né? Tem aquelas revisões e tal. A gente revisou agora e está aguardando o parecer do editor. Cadê? Então, na verdade, a gente está... dia 22 que a gente submeteu. Esse aqui, ó. Só abrir para mostrar. Alinhamento estratégico e tal. Tá vendo? Até colocamos, ó. Como condições necessárias, tá vendo? A gente colocou no próprio título. Porque, assim, o que eu estou mostrando para vocês hoje aqui, o que eu falei, o método foi criado em 2016. Tem 4 anos de uso. Então, tem pouco artigo ainda. Então, acho que tem uma pegada aí de contribuir. Ó, esse aqui foi o nosso modelinho, bem simplesinho, 3 variáveis aqui para editoras, esse aqui é o desempenho operacional, né? Aqui, estratégia, o plano de custo, né? E planejamento de custo e uso dos controles de custo, né? Então, a gente tem aqui hipóteses que nem H1A positivo, que a gente rodou com PLS, e a de baixo que está como condição necessária, né? Então, na verdade, assim, a resposta curta é que não está publicada ainda, né? Mas logo, logo vai estar. Aqui são os resultados do PLS. Né? Então, se você olhar aqui, está vendo aqui, ó, 007 não deu significância, aqui o UCC, né? E que são os resultados que a gente vai ver hoje aqui na análise de condição necessária. Né? Então, isso aqui eu vou explicar daqui a pouquinho, a tabela de gargalo. Né? E aí vai. Então, esse é um que está para ser publicado ainda. Ô, Bido, nós Oi? podemos receber uma cópia desse artigo? Então, aqui assim, eu estou como coautor, né? Com todo o respeito e que a situação merece, mas é só para ver realmente a lógica do artigo. Porque estou pensando aqui, tem 2 meus que estão com equações estruturais e eu vou acrescentar essa condição. Então, eu já quero ajustar os meus 2 artigos. Não, isso eu vou mostrar para vocês como é que faz ainda. Ainda hoje aqui a gente vai aprender a fazer isso. Tá joia. O Ernesto está pedindo a palavra. Pode falar. Pode falar, Ernesto. Legal. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Eu ia falar alguns minutos atrás, agora eu estou com um pouco de medo de falar, né? Porque a conversa foi para a área estatística quantitativa, que não é minha área. Eu faço estudos qualitativos, talvez até você adiante um pouco. Mas aqui na nossa área, na área de redes, a gente acabou estabelecendo algumas condições necessárias por empiria, pelos discursos, pelas entrevistas, né, nos últimos 10 anos, são inúmeras entrevistas, então nós acabamos chegando por uma lógica de repetição de discurso nas condições necessárias de rede. Por exemplo, né, só para não alongar muito aqui, a interdependência é uma condição necessária para se dar um carimbinho de que aquele grupo ali se caracteriza por um formato de rede e não por um formato de mercado ou de hierarquia. Quer ver, né? antes de você dar mais exemplo, então na hora que você falou interdependência, vamos só pegar esse exemplo agora. Interdependência se caracteriza como uma condição necessária. Como que vocês chegaram nessa conclusão? Então, como eu estava te dizendo, né, através da empiria, ou seja, por discursos que foram repetitivos ao longo dos últimos anos. Então, isso que você vai ver hoje, eu acho que vai complementar bem... você vai falar? Desculpa, não, vai ser, desse slide que eu vou mostrar agora, vai ser, acho que os 2 últimos são qualitativos. Mas, assim, legal, vamos adiante, então. Não, mas deixa eu aproveitar o teu exemplo. O que você está olhando é o seguinte, aquilo que foi repetido sempre, quer dizer, todo mundo falou esse negócio, que nem bolo de cenoura, em todas as receitas tem cenoura. Então, isso é uma condição necessária. Né? Então, assim, você está usando a lógica de condição necessária através de um outro intuitivo.
É meio um jeito intuitivo, mas é um jeito. Então, quer dizer... Não é bem intuitivo, né? Existem técnicas de análise de discursos que a gente pode chegar nessas condições, né? Agora, se tivesse algum grupo que é... Qual é a palavra que você usou mesmo? Que é... Já deu branco. A palavra que eu usei? Não, é um grupo que é mesmo o adjetivo? O grupo funciona no formato de rede. Isso. Então, seria possível... Então, seria possível achar um grupo de formato de rede que não tem essa característica? Não. Se não tiver essa característica, não se dá o carimbo de rede, porque interdependência... Então, é exatamente isso. Quer dizer, isso que a gente acabou... Esse exemplo que você deu cai perfeitamente. Quer dizer, todos os grupos que estão em rede têm essa característica e aquele que não tem, não é rede. Pronto. Não é rede. Isso. Então, é o nosso ponto. Então, assim, tudo que eu estou falando hoje aqui, quer dizer, só uma hora e meia de papiar que a gente vai ter aqui, na verdade, assim, você já usa. Então, assim, agora eu estou tentando explicar isso que você usa para todo mundo. Obrigado. Tá? Não tem nada de novo aí nesse sentido, não. É só... Aqui o que eu vou usar, essa lógica que você está usando para qualitativo, eu vou usar para quant agora. Mas, no final desse slide, vai ter 2 exemplos qualitativos. Então, vamos lá. Então, aqui, esse slide, eu coloquei meio que... lá na chamada como, será que a falta de evidência é evidência, né? Então, isso eu já vi algumas pessoas discutirem às vezes. Então, assim, quando a gente roda modelos quantitativos, em geral, você vai cair na relação de 2 variáveis, e o jeito mais simplesinho de mostrar isso é um gráfico de dispersão, né? X e Y. Né? Então, aqui do lado esquerdo, eu peguei um exemplo, qualidade percebida e satisfação do consumidor. Então, como está uma nuvem de pontos alinhada de modo crescente, a gente vai falar assim, conforme a qualidade percebida aumenta, a satisfação também aumenta. Você fala, faz sentido, né? Então, sei lá, eu comprei uma caneta, um computador, um carro, uma roupa, se eu estou percebendo que a qualidade é boa, eu vou estar super satisfeito, né? Aqui, esses números, está -3, -2, -1, 0, 1, é porque aqui está uma escala padronizada, que a média é 0, o desvio padrão é 1. Né? Não se preocupa com os números, não. É só com a ideia da nuvem. Quer dizer, conforme eu vou para a direita, a nuvem aumenta. E aqui do outro lado, eu tenho um valor percebido e satisfação também. Você vê que é a mesma variável dependente. Né? Então, o que é o valor percebido? Vou dar um exemplo. Eu comprei um notebook, sei lá, por R$5.000. Só que eu acho que, putz, ele valeria até 8, viu? Porque, porra, ele faz tudo. Frita até ovo, passa roupa e faz um cafuné, né? Porra, então, assim, se eu estou pagando um valor que eu acho que foi abaixo do que vale, para mim aquele produto é um valor muito alto. Então, eu vou estar satisfeito. Né? Você vê que a relação também é positiva. Beleza, então, isso que eu acabei de falar é a lógica de suficiência. Quer dizer, conforme aumenta o X, aumenta o Y. Né? Então, a gente, como gerente, cada vez mais vai trabalhar para aumentar a qualidade, aumentar o valor percebido. Né? É o que a gente tem feito aí ao longo do tempo. Né? Então, aqui eu coloquei essa setinha. Conforme eu venho para a direita aqui no X, eu estava aqui nesse nível, aqui nesse ponto. Eu tinha um X e tinha um Y. Se eu andar para a direita aqui no X, aumentar a qualidade, o que acontece com o Y? Ele também aumenta. Né? Então, conforme o X aumenta, o Y aumenta. Tá? Então, eu botei aqui a equaçãozinha da reta, YA mais BX. Então, na média, conforme X aumenta, uma unidade, Y aumenta B unidades. Né? Mantendo o resto constante. Tá? Eu grifei aqui na média, observando o seguinte, que quando a gente fala desses métodos de suficiência, eu não estou tentando explicar cada pontinho aqui do meu gráfico. Eu não estou querendo saber quem é esse cara que está aqui em cima, quem é esse cara que está aqui embaixo. Eu estou explicando a reta verde aqui no meio, quer dizer, no meio, a tendência média. Tá? Então, isso é importante. Tá? E aí, o que acontece? Agora, eu vou começar a chamar a atenção para isso. Então, aqui onde tem os pontinhos azuis, é onde eu tenho as pessoas que responderam o questionário, por exemplo. Aqui tem dados. E aqui eu estou vendo que tem um espaço vazio aqui, ó, que não tem dados. E a pergunta, quando a gente vai falar de análise de condição necessária, é justamente essa, né? Quer dizer, e daí, né? O que isso significa? Que aqui não tem dados. Quer dizer, o que significa a ausência aqui? Né? Vamos lá. Então, agora eu vou mudar a conversa. Vamos usar agora a lógica de necessidade. Né? Então, aqui eu tracei à mão uma linha pontilhada, à mão mesmo, né? Só para separar, ó, a região que está aqui é o vazio,
Eu botei aqui um bonequinho pensando, né? Putz, o que isso significa, né? Esse vazio aqui. Né? E essa linha que eu tracei pontilhada, ela recebe na literatura vários nomes. Pode ser sailing line, linha de teto, fronteira, mas é uma linha que ela separa a região que tem pontos da região que não tem nada. Né? Esse jeito que eu fiz é um jeito que você não vai encontrar em livros ou literatura, que é o jeito que não existe, né? Quer dizer, eu tracei a mão, você fala, porra, não tem um método mais robusto, né? Então, na literatura, o jeito certo de fazer essa linha, você vai ter vários métodos. A gente costuma usar dois tipos. Um, que ele vai chamar aqui de linha de envoltória, que ela pega assim, ela vai traçando, tipo degrauzinho, os pontos que estão externos. Então, você vê que ele forma um contorno, mas na forma de degrau, né? Então, isso aqui ele chama de step function, né? Então, ele separa certinho o vazio da região que tem pontos. Então, você vê que aqui ó, não tem nada, não tem ponto aqui é zero. E aqui embaixo está todo mundo. Então, eu fiz a conta aqui, 250 pontos dividido por 250 pontos. O 250 é o tamanho da minha amostra, né? Eu tenho 250 respondentes nesse exemplo. Então, está todo mundo, 100% está abaixo da linha de envoltória. Um outro jeito de trabalhar é que ele chama de linha de teto, sailing line, né, do tipo regression. Então, essa linha laranjinha, o que ele faz? Ele pega no degrau, ele pega o bico do degrau, esse ponto, ele vai pegar só os bicos do degrau e vai rodar uma regressão com esses pontos que estão na fronteira vermelha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele vai usar os 9 pontos para traçar a reta laranja. Né? Agora, você percebe que ficou aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos na área que deveria estar vazia. Né? Então, se eu fizer a conta, são 6 para cima, então para baixo ficou 244. Dividindo um pelo outro, 97,6% dos pontos estão abaixo. Tá? Então, sendo dois modos de trabalhar. Então, ou eu trabalho com a linha de teto, que é do tipo envoltória, ou com a linha de teto, que é do tipo regression. Né? Você fala, bom, qual a diferença? A diferença é que a envoltória aqui vai ficar vazio mesmo, e aqui eu vou ter alguns pontos. Tá? Agora, quando eu uso um, quando eu uso outro? A envoltória, essa aqui de degrau, a gente tem que usar quando a variável que eu estou trabalhando é binária. Então, por exemplo, agora há pouco foi falado de pesquisa qualitativa. Na pesquisa qualitativa, eu tenho categorias. Então, por exemplo, no exemplo que foi dado, a ausência ou presença de uma categoria define se a empresa é do tipo rede ou não. Então, aqui eu tenho uma escala de X aqui, só que em vez de ser uma variável numérica, é a ausência e presença. É o 0 e 1. Né? Então, é uma escala binária. Tá? No Y, a mesma coisa. Eu poderia ter aqui, é rede ou não é rede? Sim ou não? Né? Então, a análise fica sendo do mesmo jeito, só que em vez de eu ter uma coisa que é medida com números, ela é medida com ausência e presença. Né? Então, nesse caso, se eu estou com variável que é binária ou variável que é ordinal, por exemplo, baixo, médio e alto, por exemplo, ela é ordinal. A lógica de trabalho é a mesma que eu estou mostrando aqui, só que são variáveis ordinais. Então, eu uso essa envoltória. Tá? Agora, quando eu trabalho com variável que é numérica, que nem essa que vocês estão vendo, eu tenho pontinhos espalhados para todos os lados, isso é uma variável numérica contínua. Então, eu uso a linha regressão. Né? Então, é só isso. Então, eu vou mostrar com os dois exemplos, mas quando eu uso isso? Quando eu estou trabalhando com variável que é discreta. Quando eu uso esse? Quando a variável é contínua. Só isso. Beleza? Então, aí vamos lá para a área vazia. Né? Então, eu coloquei na sailing zone. Então, aqui, sailing é o teto. Ele chama de... Em vez de ele chamar de área vazia, ele poderia falar área vazia. Só que aqui não está vazio, eu tenho ponto, né? Então, ele criou o nome, em vez de chamar na região vazia, ele chamou de sailing zone, porque pode ter pontos nessa região. Mas, assim, o nome original era região vazia mesmo. Né? Aqui ficaria estranho. A região vazia tem 4 pontos, 6 pontos. Né? Tá? Então, ele fala que na sailing zone, o X restringe Y, e o Y é restrito por X. Então, aqui, esse vazio, ele tem informação. Né? É o que eu vou mostrar agora com exemplo. Então, aqui, por exemplo, ó, se eu quero atingir um nível de satisfação, aqui a escala é padronizada, né? Então, 0 é a média. Aqui o 1 é um desvio padrão acima da média, né? Então, se eu quero atingir um desvio padrão acima da média, eu venho para cá, bateu aqui na linha vermelha. Aí eu desço, eu tenho aqui um X de menos 0,508.
Então, significa o quê? Se eu quiser atingir o nível 1 na satisfação, no y, o meu x tem que ser maior que 0,500 daqui para a direita. Porque se ele for para a esquerda, dá uma olhada. Se eu pegar x aqui, ó, à esquerda dessa seta, quando eu subo, ó, ele bateu aqui na vermelha, ele está abaixo de 1. Então, assim, qualquer x abaixo desse número, ele restringe o valor de y. Ele não vai chegar a 1 nunca. Né? Então, aí que entra a ideia de condição necessária. Quer dizer, para eu atingir o y no nível igual a 1, é uma condição necessária que o meu x seja maior que menos 0,508. Se isso não acontecer, eu tenho certeza absoluta que o y vai ser menor que 1. E você vê, a afirmação que eu fiz agora ela é contundente. Quer dizer, ó, se a tua qualidade for abaixo desse nível, eu tenho certeza absoluta que a satisfação do consumidor não vai chegar no nível 1. É uma informação importante, ele vai chegar aqui, não. Aqui é a mesma explicação, só que em vez de usar a envoltória, eu usei a regressão, né? Mas é a mesma coisa, eu pego aqui o 1, bate na linha laranja e desce. Então, quer dizer, para eu atingir um y igual a 1, o meu x tem que ser maior que menos 1,319. Né? Os números dão diferença porque aqui eu estou com degrau e aqui eu estou com linha reta, né? Mas a lógica é a mesma. Né? Então, se o x for menor que 1,31, negativo, né? Eu tenho certeza absoluta que o meu y não vai ser igual a 1, vai ser menor. Né? E aí vem... Eu coloquei aqui, ó, para atingir y igual a 1, é necessário que o x seja maior que menos 0,508. Só que se o x for maior que menos 0,508, não garante que y vai atingir o valor 1. Então, aqui, por exemplo, essa região que eu pintei de azul claro, eu tenho x maior que 0,508 negativo. Só que aqui o meu y ele não está menor que 1. Está menor que 1. Então, por isso que a gente fala que o x ele é necessário, só que ele não é suficiente. Então, quer dizer... Eu posso fazer tudo, quer dizer, eu estou trabalhando aqui para melhorar a qualidade do meu produto e tal, só que mesmo assim o meu cliente pode continuar insatisfeito. Então, assim, isso que eu estou explicando para vocês agora, eu acho que é a parte mais difícil de tudo que eu tenho para falar hoje, né? Porque dá um nó na cabeça. Então, vamos voltar um pouquinho. Deixa eu só voltar mais um slide. Ó, o que eu estou dizendo nesse slide? Para eu atingir o y igual a 1, é necessário que o meu x seja maior que 508. Se o x for menor que 508, eu tenho certeza absoluta que o y não chega no nível 1. Por isso que é uma restrição, é uma condição necessária. Então, vocês vão ver muito a palavra restrição, gargalo, condição necessária. Tá? Então, o x, ele restringe o valor do y. Quando eu vim para cá, eu falo, bom, então eu como gerente, se eu quero que o meu desempenho, que a minha satisfação chegue no valor 1, eu tenho que aumentar a qualidade, eu garantir que a qualidade seja maior que 508. Só que pode acontecer de eu trabalhar para a minha qualidade ser boa e mesmo assim o cliente ainda não está satisfeito. Tá? Então a gente vai falar que o X ele é necessário, mas não é suficiente. Quer dizer, tem outras condições que podem estar limitando a satisfação do consumidor. Né? Pergunta até aqui, ou não, esses dois slides? Acho que são dois aí que são críticos aí para... Pior que tem 25 minutos. Professor, se eu encontrar um X maior do que menos 0,50 nesse gráfico da esquerda, mesmo assim eu posso não conseguir o nível 1, é isso? De satisfação. Essa região azul clara aqui, ó. Todos os pontos nessa região, eles têm o x maior que 0,508, só que o y é menor que 1. Porque o que faz com que esses pontos estejam aí não significa que o índice de satisfação seja 1. Significa simplesmente... Espera um pouquinho. Qual que é a interpretação desses pontos? Deixa eu... Não. Aqui, ó, a satisfação está abaixo de... Ó, o 1 está aqui em cima. Isso. Perfeito. Eles estão com a satisfação abaixo de 1. Então, aqui são os casos que, assim, eu investi na qualidade e não tive o retorno. Perfeito, tá ótimo. Era a interpretação. Obrigado. É isso aí. Bom, e aí, indo agora para o lado mais qualitativo... Opa, pode falar. Uma dúvida. Você usou o caso aí, relacionando duas variáveis. Isso é para efeito didático ou a gente só consegue analisar para duas? Seria possível analisar para 3 ou mais? Não, o exemplo que eu vou dar é multivariado, quer dizer, a gente pode ter várias variáveis, só que o método em si, ele é sempre bivariado, porque, assim, pensando no exemplo do bolo de cenoura,
eu tenho lá um monte de ingrediente, né? Tem lá cenoura, óleo, farinha, tal. Então, assim, se não tem cenoura, isso já bloqueia o bolo. Já não vou ter bolo. Então, a análise sempre é bivariada, só que quando eu tenho várias variáveis, eu vou rodar como se fosse assim, várias rodadas bivariadas e eu analiso tudo em conjunto. Eu vou mostrar agora aqui, daqui a pouquinho, na tabela de gargalo. Mas, assim, se você entender isso que eu estou explicando agora, a multivariada é tranquilo. Assim, na verdade, ele vai colocar uma do lado da outra. Né? Ok, obrigado. Beleza. Certo, obrigado. Então, assim, aqui, quando eu tenho o bivariado, né? Então, você vê que o gráfico aqui é uma tabela cruzada, né? Então, que o 0 é ausência, 1 é presente, né? Presença. Então, você vê aqui onde tem o pontinho preto, significa que eu tenho x e, aliás, eu não tenho x e não tenho y. O x está ausente e o y está ausente. Aqui o x está ausente e o y está ausente. Então, você vê aqui, eu não tenho x, mas tenho y. Então, significa que o x não é uma condição necessária. Quer dizer, o y, ele existe, ó, o y é igual a 1, o y está presente e o x não. Então, quer dizer, ele não é uma condição necessária. Agora aqui, olhando essas duas células, você vê, aqui está em branco, aqui está cheio, né? Então, o que aconteceu? Quando o x é igual a 1, o y também é igual a 1. Então, nesse caso, a gente vai falar que o x ele é suficiente para existir o y. Né? Então, se o x for igual a 1, o y é igual a 1. Né? Então, a gente fala que aquele é uma condição suficiente. Né? Então, eu investi no x, ele aumenta o y. Só que ele não é necessário. Porque, assim, se eu não tenho x, o y pode existir ou não. Aqui uma outra situação, que a que eu estou trabalhando hoje com vocês, é essa aqui que interessa, na verdade. Né? Tá vendo? O canto esquerdo superior vazio, ó, tá vendo? Isso aqui para a gente significa o quê? Que é uma condição necessária, mas não suficiente. Então, por que a gente fala que é necessário? Quando x é 0, o y é 0. Né? Então, aqui, quando x é igual a 1, o y é igual a 1. Então, ele é suficiente. Quer dizer, quando x aumenta de 0 para 1, ele é suficiente para aumentar o 1. Né? Só que, mas aqui também está 0. Então, a gente vai falar que ela é necessária, porque, assim, se o x não for igual a 1, certamente o meu y vai ser 0. Então, assim, na ausência de x, certamente o meu y também está ausente. Então, é uma condição necessária. E é suficiente, condição necessária e não suficiente. É não suficiente por quê? Porque quando eu aumento para 1, o y pode existir ou não, né? Isso. Mas, assim, o que eu queria chamar a atenção, assim, que, na verdade, aqui eu estou trabalhando com um gráfico que é igual a esse daqui, só que, em vez de eu ter números aqui embaixo, eu vou trabalhar com ausência e presença. E pode ser uma categoria que foi gerada na análise qualitativa, né? Aqui, as outras possibilidades, eu vou ter que dar uma aceleradinha nesse pedaço aqui, mas o resto é tudo igual. Ó, binária, 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 binária. Aqui eu tenho discreta, né? Então, baixo, médio e alto. E aqui binária, ausente e presente. Aqui eu posso ter contínua no X, sei lá, a idade das pessoas, faturamento da empresa, e aqui pode ser binário também. Né? Então, aqui ele está brincando com os formatos. Então, eu posso ter o X binário, discreto, até escrito aqui em cima, binário, discreto, né, dicotômico, ou contínuo. E o Y é a mesma coisa, né? Tá? O exemplo que eu estou dando do gráfico é esse aqui, que é contínuo e contínuo. Tá? E assim, as palavras que a gente vê em artigo, só que o que o Yandu fala? Essas palavras têm a ver com lógica de necessidade, só que quando o cara vai fazer análise, ele usa regressão. Então, o que acontece? Ele está fazendo errado a análise, porque, um exemplo, se o X é crítico, crucial, essencial, significa o quê? Que se eu não tiver o X, o Y não acontece. Então, às vezes os autores usam um discurso que é próprio da lógica de necessidade, só que quando vai fazer análise estatística, usa uma análise que é uma lógica de suficiência, ou lógica aditiva, né? Quer dizer, quanto mais X, mais Y. Né? Aqui um exemplo, ó, estudo de caso, né, pesquisa qualitativa. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá aqui, são 12 estudos de caso. E aí o que acontece? Ele tem aqui 3 medidas de desempenho, né, desempenho de colaboração, tá vendo? P1, P2 e P3, ele fez 3 medidas de desempenho.
E aqui são os determinantes, que seriam lá, na pesquisa quantitativa, a gente chama de variável independente, né? Então, aqui é como se fosse uma variável dependente, aqui as independentes, né? Então, preparação tem D1 e D2, decisão. Só que aqui a pesquisa é qualitativa, então, quer dizer, cada coluna dessa é uma categoria, né? E aqui ele colocou, né? Então, desempenho alto é o high, médio e low, né? Desempenho alto, médio e baixo. E aí o que acontece? Eu pintei aqui o P3 e o D8, que assim, o que ele fez? Ele cruzou essas duas como se fosse uma tabelinha cruzada mesmo, né? Então, ele colocou aqui, ó, o D8 e o P3, que é o de desempenho, tá vendo? Baixo, médio e alto. Baixo, médio e alto. E aqui é só a contagem, quer dizer, low e low tem um caso, né? Então, se a gente voltar lá, onde tem low, ó, low está aqui. Então, cadê? P3. 1, 2. Tem um D8. Tem um aqui, tá vendo? Então, só o caso número 10, aqui é low e low, né? E aparece aqui, então, opa, esse aqui é o caso número 10. Então, o que você vê? Ele não formou uma região vazia aqui em cima? Então, na hora que eu olho essa tabela, não precisa fazer conta nenhuma. Quer dizer, você já viu um vazio no canto superior esquerdo? Isso significa que isso não é uma condição necessária e não suficiente. Então, quer dizer, para eu ter desempenho de colaboração, eu preciso da representação da unidade de negócio, né? E aquela história do in degree e o in kind, quer dizer, eu posso dizer o seguinte, se eu estiver satisfeito com o desempenho aqui médio, eu venho aqui e bateu aqui, ó. Então, basta que eu tenha uma representação média. Agora, se eu quiser um desempenho alto, eu vou bater aqui em cima, então eu tenho que ter uma representação alta. Então, isso que a gente chama aqui, a representação da unidade de negócio, ela é uma condição necessária em grau, né? Quer dizer, se eu quiser um grau alto de desempenho, a representação da unidade de negócio também tem que ser alta, né? Não é assim do tipo passa e não passa, que nem quando é binário, vou voltar lá. Nesse caso que é binário, passa ou não passa, né? Então, aqui é o in kind, né? Em tipo. Então, é necessário ou não é necessário? Quando eu começo a ter alguma coisa que já tem vários níveis, então eu posso trabalhar com a ideia de nível, né? Com grau. Bom, aqui, uma outra coisa que eu acho muito legal, 44. Aqui é um outro estudo qualitativo, isso aqui foi uma tese de doutorado que o Yandu orientou. E a menina, ela pegou só estudos de casos de sucesso. Então, são 9 empresas de sucesso. Então, o que acontece? Se você pensar com a lógica de método quantitativo, a gente está sempre querendo pegar uma amostra que seja representativa de alguma população. Então, em geral, eu quero ter empresas de sucesso, empresas com menos, mais sucesso. Eu preciso de variabilidade para poder fazer a reta média. Agora, quando eu penso com a lógica de necessidade, qual a vantagem de eu estudar a empresa medíocre? Quer dizer, o que isso vai me acrescentar de conhecimento, né? Então, acho que para estudo qualitativo, isso é muito claro. Você fala, pô, eu não vou gastar energia entrevistando empresa que eu já sei a priori que é uma porcaria, né? Então, isso a gente vai chamar purposive sample, né? Que ele escolheu essas empresas porque elas tiveram sucesso na implementação aí de aqui eu acho que é programa de ginástica, como é ginástica laboral, alguma coisa assim, né? Então, ele já começou falando, ó, o meu Y é sucesso. Então, são 9 empresas de sucesso, não tem empresas aqui que tiveram fracasso. E dá para pensar na mesma lógica de tabelinha, só que assim, aqui ele botou interrogação, interrogação, porque seriam as empresas de fracasso. Ela não entrevistou nenhuma de fracasso. Aqui é não e não. Só que o que tem de legal aqui? Ó? Dá uma olhada. Na hora que ela distribuiu, são 9 empresas, teve que, nesse caso, ó, comprometimento da gestão, da alta administração, as 9 empresas estão aqui e aqui ficou em branco. E aqui é o sucesso do programa, né? Manutenção do programa. Não e sim. Então, assim, como aqui ficou vazio, significa o quê? Que comprometimento de gestão é uma condição necessária, mas não suficiente. Agora, aqui, quando eu olho de ter um champion do programa, aí, um cara que é o animador do programa, você vê que 2 empresas estão aqui nesse quadrante e 7 aqui nesse daqui. Então, o que significa esse 7? Ó, eu não tenho, são empresas que não têm essa pessoa, que é o animador, o champion, mas tiveram sucesso. O programa está sendo mantido. Então, significa o quê? Qual a conclusão desse quadro? Que a empresa ter um champion não é uma condição necessária, né? Então, você vê, isso aqui é estudo de caso qualitativo, com 9 empresas, né? Rapaz, estamos aí com 14 minutinhos.
Só ver se eu já me perdi muito ou não. Então, e agora entra o como é que complementa o PLS com o NCA. Esse material que eu vou mostrar aqui já está no link, eu não sei se todo mundo pegou o material. Deixa eu só garantir aqui. A Flávia, se puder colocar aí para mim no chat. Pode deixar, professor. Só põe aí para a turma poder pegar o material. Então, assim, esse exemplo é um que foi... quem assistiu ontem a workshop da Patrícia, né? Ela usou esse exemplo. É um exemplo que a gente gosta de usar. Ele é de 2005, mais ou menos. Por que a gente gosta de usar? Porque ele é complicado o suficiente para dar um monte de problema e a gente tem que explicar o que é validade, o que é confiabilidade e tal. Eu não vou entrar agora no como é que roda esse negócio, só que assim, aí vai uma propaganda, deixa eu ir lá para o final, eu já volto aqui. No final do slide tem umas propagandas aí que eu botei, que assim, é Smart PLS básico, então aqui tem vídeo, onde eu explico como é que roda esse negócio bem passo a passo, tem os dados e tem artigo e tem tudo, tá? Então, quem não sabe como roda esse modelo aí, tem vídeo e dá para aprender sozinho, né? Então, aqui eu fiz a primeira rodada, você tem um monte de número, só que daí aqui tem na carga com 0,2 que está baixo e tal, tinha uns probleminhas. Aí tirei os itens com problema, rodei esse aqui, e aí salvei os... Oi? Oi? Só uma dúvida. Ontem eu assisti a aula da Patrícia, né? E esse modelo lá, ela rodou lá, tá? A minha dúvida é a seguinte, no livro do Hare, tal, quando você está estudando modelagem, no livro do Marocco, tal, que eles sugerem quando você está pegando uma variável, está modelando uma variável, ela deve ter pelo menos 3 variáveis observadas penduradas nela, né? Uma variável latente deve ter pelo menos 3. É a condição, vamos dizer assim, mínima do necessário. Aí essa variável comp aí só tem uma variável cústico aqui nela, tá? E a variável value também tem 2 só, perv e perv1 e perv2. A minha dúvida é essa, seria isso. Você percebe alguma coisa nesse sentido, assim? Faz sentido isso ou não? Então, a resposta completa não vai dar tempo. Eu vou te dar a resposta compactada, depois, se for o caso, você me manda e-mail e te dou a resposta completa. Vamos lá. Legal. Ó, a resposta... tentando responder de um jeito mais rápido. O que acontece? Pegando esse caso aqui, ele está medindo a variável latente com um item só. Eu vou rodar. Dá para ver que aqui apareceu o número 1? Sim. Então, significa o seguinte, que, na verdade, eu não tenho nada de bolinho, o que eu tenho é o próprio indicador. Então, variável latente com indicador só não é variável latente, é o próprio indicador. Tá? Então, isso não é um problema. Eu posso rodar, tá? Só que eu tenho que tomar cuidado na hora de descrever o resultado, para não dizer que isso é uma variável latente. Ela não é, ela é o próprio indicador. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que tem essas daqui com 2 itens só, o que acontece? Você tem 2 problemas. Um problema é do ponto de vista de validade de conteúdo. O que acontece? Você quer medir, por exemplo, lealdade do consumidor. Lealdade, ele é o que a gente chama de construto. Ele é uma coisa abstrata. Então, o que é um consumidor leal? É um cara que, assim, a empresa, sei lá, um exemplo, ela aumentou o preço do serviço, mas o cara continua indo lá. Então, sei lá, um exemplo, o cabeleireiro aumentou o preço do corte de cabelo, mas você continua indo no cara. Você é leal, que nem o meu caso. Eu corto no gordo aqui já faz desde que eu era criança. A minha esposa fala, a gente já mudou de lugar, você continua no mesmo barbeiro? E o cara corta mal pra cacete, né? Então, o lado da lealdade. Então, como é que começa essa coisa? Então, em geral, para medir uma coisa que é abstrata, eu preciso de um monte de indicador pensando do ponto de vista de conteúdo. Né? Agora, do ponto de vista estatístico, se você vai rodar a equação estrutural com outro método, que é o máximo likelihood, que não é o PLS, ele vai dar um problema de grau de liberdade e não roda. Então, o que acontece? Aí você tem que fazer um truque, que é acrescentar aqui uma restrição de que as 2 cargas sejam iguais, tal, né, para poder rodar. Isso tem também lá nos vídeos que eu botei lá no final do slide, para mostrar como é que faz. Então, essa recomendação de ter pelo menos 3 indicadores, em princípio, tem a ver com conteúdo, quer dizer, se você quer medir um construto que é abstrato,
dificilmente você está capturando a complexidade dele do ponto de vista de conteúdo com 2 itens só. E do ponto de vista de conta, de estatística, se você estiver rodando com o máximo likelihood, o software vai travar porque não tem grau de liberdade. Né? Perfeito. Bom, a resposta curta é essa. Entendi. Então, obrigado. Valeu. Então, aqui a gente rodou, eu venho aqui no PLS Algoritmo, você tem aqui, ó, Latent Variable. Isso aqui é o score fatorial. Se eu clicar aqui no Excel formato, eu vou lá no Excel e colo isso aqui na minha planilha. É o que eu queria fazer, aqui a gente está com 10 minutinhos aí, mas vou ter que acelerar um pouco aqui. Ó. Então, o que eu fiz? Ó? Eu copiei esse resultado aqui que está no Smart. É que tá, eu estou dando exemplo usando a equação estrutural, porque é o mais complicado. Se você está usando regressão, você já tem esse dado aqui da sua própria regressão, você não precisa rodar nada. Né? É o teu dado bruto, o teu dado original. Aí rodei lá no modelo. Aqui eu estou pegando só a satisfação como exemplo, só para lembrar, o modelo tem um monte de bolinha, só que o nome desse modelo é índice de satisfação do consumidor. Então, o grande variável é essa aqui, ele tem os antecedentes e os consequentes. Então, é essa aqui é a grande variável. Então, você vê que quantas setas que chegam? Imagem, expectativa, valor e qualidade. São 4. Então, eu estou pegando só essa bola e os antecedentes dela. Né? Que é o que interessa. Então, tá lá, satisfação e as 4. Tá? Então, esse resultado é o do PLS. Isso aqui a Patrícia explicou ontem, né? E aí, quem não sabe nada disso aqui, sugiro que dê uma olhada no vídeo. E quem não está afim de ir para a equação estrutural, seria o equivalente da regressão múltipla. Né? É a mesma ideia. Só que eu até marquei aqui em azulzinho, né? Isso é lógica de suficiência, não é a palestra que eu estou dando agora, mas a lógica que é quando x aumenta, y aumenta. Né? Então, aqui nesse exemplo, ó, aqui, por exemplo, 0,496. Conforme a qualidade do percebido aumenta, a satisfação do consumidor também aumenta. Né? Então, olhando pelo beta, aqui que eu vou investir dinheiro. Né? E agora, usando a lógica de necessidade. Então, o que eu fiz? Ó? Lá no Smart PLS, eu peguei os scores, copiei aqui para uma planilha Excel qualquer. Depois aqui, eu simplesmente mudei a ordem das colunas para deixar as variáveis dependentes para a direita. Ó. Então, vou voltar lá um pouquinho. Ó. Satisfação recebe seta, a gente fala que ela é endógena. O comp recebe seta, também endógena. E lealdade também recebe seta endógena. O resto, essa aqui não recebe seta, imagem e tal. Então, eu botei tudo, mas não é uma etapa necessária, mas só para me facilitar depois, na hora de eu rodar no R. Né? Tá? E aí vem a parte que às vezes assusta a turma. Né? Então, só que o assustar é se você nunca usou o R. Agora, assim, a notícia boa qual que é? Aqui é só para fazer copia e cola, você não vai mudar quase que nada. Então, assim, isso aqui é sempre igual, sempre. Tá? Então, assim, se você nunca usou o pacote, tem que executar esse comando, install.packages, iniciar, que é a análise de condição necessária, e aqui dependência igual true, que esse pacote pode depender de outros. Né? Então, usando essa linha, você instala o pacote no software R. Né? O library é para poder carregar o pacote. Eu vou executar isso aqui, pelo menos agora, para a turma ver que não é tão... Ó, eu tenho um R aqui, abri ele. Eu vou abrir o script. Eu abri o script. Esse aqui já. Aí. Tá? Então, assim, eu estou usando aqui o R na versão bruta dele, né? Sem nenhuma ajudinha. Mas quem usar o RStudio, o RStudio é um pouco mais amigável, mais bonitinho até, né? Então, ó, eu vou carregar, eu já tenho instalado. Então, para executar esse comando, eu coloco o mouse em qualquer ponto e aperto Ctrl R. Aí ele está executando aqui, ó. Foi, carregou. Ele já até deu umas dicas. Ó, esse pacote é baseado no artigo 2016. Ó, tem um livro de 2020, né? Ele já faz a propagandinha dele, né? No site e tal. Agora, para carregar o dado, essa é a etapa aqui, o que eu costumo fazer? Como eu costumo dizer que eu não sou um usuário, como é que eles falam? Hard user, né? Eu sou um light aí, né? Eu uso o R, mas eu sou meio fraquinho ainda. Então, o que eu costumo fazer? Eu salvo em CSV para poder usar esse comando. Agora, quem quiser usar o RStudio, ele importa em qualquer formato, né? Então, aqui o que eu fiz, então? Eu salvei o score num formato CSV, que é caractere separado por vírgula. Deixa eu mostrar lá. Ó, tá vendo aqui, ó, CSV? Tá? É só você abrir o arquivo Excel e mandar salvar como, né? Caractere separado por vírgula. Deixa eu lá no R. Ó, então, eu vou executar esse comando. Ó. Leia o CSV. Ctrl R. Pega o CSV, que é esse aqui, ó. Abrir.
Tá? Então, aqui, ó, quando eu dou Ctrl R, ele executa o comando. Agora, o problema, não do R, mas de qualquer programação é o seguinte, é a piada antiga, né? Você pergunta para o cara, tem horas? O cara responde, eu tenho. Ele não te diz qual as horas. Então, se você quiser... Então, foi o que ele fez aqui. Eu mandei ele ler os dados, ele leu. Agora, se eu quero ver, eu dou um Ctrl R aqui, ele mostra as primeiras linhas, tá vendo? Então, tem o caso, as variáveis latentes e os scores. Então, ele importou do Excel para o CSV, do CSV para cá. E agora eu vou executar essas linhas. Então, ó, o X está na coluna 2 e 5. Deixa eu mostrar lá. Ó, então, aqui, ó, expectation, imagem, quality e valor. Ó, coluna 1, 2, 3, 4, 5. Então, a coluna 2, 3, 4, 5. Essas aqui são as colunas que tem a variável X. Satisfação está na coluna 5. Então, é esse exemplo que eu vou rodar agora. Então, eu botei aqui, ó. X, colunas 2 a 5 e Y, coluna 6. Aqui onde eu botei cerquilha ou hashtag, é que é um comentário que o R não vai executar nada aqui. É só para eu lembrar do que eu estou fazendo. Aqui, tabela de gargalo, que eles chamam de bottleneck table, na escala original, né, action. E aí, esse comando que eu falei que é só repetir sempre. Então, o que eu tenho que mudar, na verdade, é só aqui, ó. Eu tenho que dizer onde está o X e onde está o Y. É só isso que eu vou mudar, né? E aqui onde está data, é o dado que eu acabei de abrir, tá vendo? Eu dei o nome aqui de data, tá vendo? Data aqui. Ó. Leia o arquivo CSV e manda ele para o data. E esse data eu estou usando aqui, ó. Então, ó, dados, coluna de 2 a 5 é o X, coluna 6 é o Y. O resto é o comando para poder rodar. Então, ó, coloca o mouse em qualquer lugar, Ctrl R, executou a primeira linha. Ó. Tá vendo aqui o model 1, ele executou. Aquela história, tem relógio? Tenho. Eu quero ver o resultado. Então, aqui embaixo, Output, ó, Ctrl R, ele me mostra os resultados. Ó, gerou tudo. Né? Então, aqui, ó, gerou 4 gráficos. Tá vendo? E no console, gerou um monte de resultado. Só para ganhar tempo, isso aqui eu já fiz um copia e cola para o Excel, para o PowerPoint. Tá? Então, assim, a linha verde é o de regressão que a gente está acostumado. A linha vermelha é o envoltória e o laranja é a regressão, mas na linha de teto, né? E aqui ele me dá esse monte de resultado. Então, aqui, o que ele me dá como tamanho de efeito, effect size, esse número, eu posso entender ele como sendo uma porcentagem de região vazia. Então, assim, essa região aqui em área, essa área dividida pelo total, dá 19%. Né? Então, isso ele chama de um efeito médio. Ele dá algumas sugestões, ó. Se for de 0 a 0,1, efeito pequeno, 0,1 a 0,3, médio, 0,3 a 0,5, grande, e 0,5 a 1, muito grande. E ele baseou essa classificação no que já existe publicado em administração. Então, aqui, 40% dos artigos, o efeito é médio. 50%, o efeito é pequeno. Né? O efeito muito grande é raro, né? Menos de 1%. Então, ele fala que essa história do tamanho do efeito tem a ver com a importância prática. Tem um valor P também que ele dá, que ele tem as estatísticas. Então, esse aqui é a expectativa com satisfação. Qualidade com satisfação, tá vendo? 0,33, 0,29. Já é um efeito médio também um pouquinho maior. E aqui deu 0. Valor, você vê que a linha vermelhinha, ó, ela subiu e veio para cá. Ó. Efeito 0. Pô, não, nada. Então, significa o quê? Que o valor percebido não é uma condição necessária. Então, isso é interessante. Se eu voltar lá no resultado do PLS, ó, valor, está aqui, o valor. Ele tinha dado aqui, ó, o valor P dele foi significante, e o tamanho do efeito foi F2, 0,077. E olhando esse critério, está entre pequeno e médio. Então, significa o quê? Se a empresa investir no valor percebido, aumenta a satisfação. Só que, pela análise que a gente acabou de fazer, o valor não é uma condição necessária. Significa o quê? Que se eu não investir nada aqui, isso não vai bloquear a minha satisfação. Meio-dia. Rapaz. Aqui, ó, só para fechar, então, a última pergunta que teve foi a respeito da análise multivariada. Então, isso que eu acabei de fazer com vocês foi uma análise multivariada, porque eu estou analisando 4 variáveis independentes de uma vez. Então, repara que os gráficos são bivariados, essa tabela é bivariada, só que daí, quando vem o que ele chama de bottleneck, que é a tabela de gargalo, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, que são as variáveis independentes. Está escrito aqui, ó, 1, 2, 3, 4, expectation, imagem, qualidade e valor. E o Y é a minha satisfação. Né?
Então, aqui onde está o NN, significa que não é necessário. Então, por exemplo, o 4 é o valor. Então, para eu atingir o Y, o valor não é uma condição necessária, né? Para qualquer nível de Y, né? O nível mais baixo até o nível mais alto. Agora, se eu quiser atingir... Esses números, eles estão ruins para a gente analisar, porque eles estão, de novo, na escala padronizada. Isso aqui está em desvio padrão. Então, menos 3 é menos 3 desvio padrão abaixo da média. Você fala, porra, mas está difícil. Então, eu posso trabalhar com uma outra unidade de medida, que em vez de ser o valor real é esse que eu falei, é média zero, desvio padrão 1. Eu posso trabalhar numa outra escala que é porcentagem. Então, ele transforma para a gente em porcentagem. Ele pega, assim, o valor máximo igual a 100% e o valor mínimo igual a 0. Né? Então, você vê aqui fica um pouco mais fácil porque tem porcentagem. Então, assim, se eu quero atingir um nível de satisfação de 50%, aqui eu botei aqui, por exemplo. Ó. Se eu quiser... Aqui tem duas tabelas, porque ó, CE é a linha de envoltória, CR é a linha de regressão. Né? Dados discretos, dado contínuo. Né? Mas o jeito de analisar é igual. Vamos pegar aqui onde eu tinha deixado o vermelhinho. Para atingir um nível de 10% de satisfação, quer dizer, uma satisfação baixa, a variável 1, que a expectativa não é necessária, e a nível 2, imagem também não é necessária. Só que o nível 3, ela é necessária, no nível baixo. A 3 é a qualidade percebida. Então, assim, para eu ter um mínimo de satisfação do meu consumidor, ou pelo menos a qualidade eu tenho que tomar cuidado, que senão nem isso eu vou ter. Né? Agora, conforme vai aumentando o nível de satisfação, se eu aumentar aqui para 50, por exemplo, vou duplicar esse negócio aqui. Ó, se eu aumentar aqui para 50, meu filho. Então, mais um pouquinho, a gente já termina, já, tá? Ó, se eu aumentar aqui para 50, o que aconteceu? Se eu quero que agora o meu consumidor, pelo menos a satisfação chegue no nível de 50, agora, agora o que aconteceu? Você vê que, ó, aqui eu tenho número, então passou a ser condição necessária. Então eu tenho que ter pelo menos um nível de 18%, lembrando, né, que aqui está em porcentagem, né, então é um nível baixo, né, de expectativa, 18 para imagem, 29 para a qualidade percebida e o valor continua não sendo necessário. Então, isso aqui que a gente chama de condição necessária em grau. Né? Para eu atingir um grau mais alto de satisfação, vai aumentando o grau aqui das condições necessárias. Né? Sendo que uma delas não é a condição necessária em nenhum nível. Né? Então, isso aqui que eu acho que é meio que lição de casa, que é uma parte que não é difícil, mas... e aqui tem a parte de como calcular o valor P também, que é ele me dá aqui e tal. Né? Bobeira. Vamos encaminhando aí. Então, assim, lembretes, né? A análise condicional não tem várias suposições que são comuns em outras técnicas. Então, usamos a linha de teto, né? A linha de fronteira. Não usamos a reta média. Então, aqui eu posso usar, né, a variável ordinal, variável discreta. Não tem nada de... tem linearidade, homocedacidade, essas coisas que tem em regressão. Aqui não tem, porque eu não estou trabalhando com a reta média. Eu estou trabalhando com a linha de teto, né? A envoltória. Tamanho da amostra. De novo... A amostra que pode ser uma amostra pequena. Então, eu falei, pô, o cara fez lá uma tese de doutorado com 9 estudos de caso. Né? Por quê? Porque os casos que estão longe da fronteira só muda o valor P. Né? Ele não vai acrescentar informação nova. E aqui, um outro detalhe, assim, que quando eu trabalho com Quant, a gente está procurando uma amostra representativa de toda a população. Casos de sucesso e casos de fracasso. E aqui, quando eu estou trabalhando com análise necessária, que eu estou interessado, na verdade, é uma amostra intencional, né? Eu quero pegar casos de sucesso, pô, aqueles que estão perto da linha de teto. Né? Então, você vê que muda bem a lógica de trabalho. E aqui alguns cuidados, né? Garantir que a mensuração é válida e confiável. Então, assim, se você está entrando na análise com a variável que a mensuração está com problema, o método não é robusto, ele também vai dar conclusão errada, né? Então, por isso que quando eu rodei agora no PLS, falei, tem que tirar uns itens aí que estão com carga baixa e tal, né? Tá? Só para exemplificar isso. Então, primeiro, você tem que garantir que a mensuração está válida e confiável. Outro ponto são os casos extremos, porque, assim, eu estou analisando o tempo todo, deixa eu voltar no gráfico um pouquinho, esse contorno. Então, essas pessoas que estão aqui no contorno, elas são outlier, né? Ou são, que a gente poderia chamar aqui de benchmark, né? Pô, o cara está na fronteira, né? Então, assim, eu tenho um monte de gente, mas esses caras estão na fronteira, eles estão lá no ponto. E a pergunta é, esse ponto que está aqui, está tudo certo com ele? Eu medi direito? Essa pessoa, ela faz parte da minha população de interesse ou será que a minha amostra está com problema? Né? Então, eu tenho que garantir essas coisas. Quer dizer, a mensuração está correta e a amostragem também está correta. Quer dizer, eu não peguei pessoas aí que não tem nada a ver. Né? Tá? E
Aí vem as sugestões, né? Lição de casa. Então, tem, assim, bastante material na forma de artigo. Recomendo mesmo comprar o livro, porque pô, 70 conto e dá tudo detalhado. E recomendo muito o website do cara, porque lá tem vídeo, tem artigo, tem evento. Tem um slide que eu botei, acho que no outro lugar. Bom, aqui eu botei complementos, né, que para quem está interessado em PLS, tem lá um canal do YouTube lá que eu tenho os materiais. Não, aqui está no outro slide. Aqui, o fechamento é aqui. Então, o que acontece? Em janeiro, o Yandu vai dar um webinar, eu recomendo, eu já assisti 2 vezes, e assim, para mim não tem novidade no que ele fala, mas tem novidade nas perguntas que as pessoas fazem. Então, é bem interessante, porque cada pessoa vai lá e pergunta uma coisa que a gente não tinha pensado, né? E, bom, basicamente é isso, quer dizer, terminamos aí com 6 minutinhos de atraso, mas eu acho que deu para dar uma visão geral do que é o método, né? Infelizmente, acho que eu falei demais e sobrou pouco tempo para pergunta, né? Mas vocês têm meu e-mail aí, tem o material, quem tiver a fim de mais informação, de trocar ideia, a gente pode ir conversando também. Não sei se de repente alguém quiser perguntar mais uma última aí. Eu tenho uma dúvida em relação à questão do... Você tinha falado da questão da homofedatividade, vários outros pré-requisitos, né, que são importantes para poder rodar. Nesse caso, eles, assim, não são, digamos assim... A gente nem olha... deixa eu voltar aqui na figurinha. A gente vai rodar, né, tem uma porrada de digamos assim, requisitos, né, homofedatividade, a gente faz aquele gráfico lá, plot, para avaliar a linha, enfim, né, tem vários pontos lá que a gente pega. E aí achei interessante quando o senhor comentou isso, né, da questão. Então, porque assim, quando a gente olha... Tá dando para ver a tela aí, não? Tá dando sim. Tá. Então, quando a gente olha a regressão, então, a gente está preocupado com essa linha verde aqui no meio, né? Então, se isso aqui é uma reta ou não. Só que quando eu estou falando de nas condições necessárias, eu não estou olhando para a linha do meio, o que eu estou olhando é para o contorno, né? Perfeito. Então, por isso que tudo que a gente aprendeu de regressão aqui não serve, né? Legal, ótimo. Eu me lembrei de umas disciplinas de gestão de projetos que a gente estudava a teoria das restrições, professor. Nossa, foi sensacional essa sua aula. Então, muito, isso daí, bom. Em um dos slides, eu coloquei o livro A Meta. Porque eu vi, Goldratt, exatamente. Porque assim, é 100% aquilo mesmo. Quer dizer, ainda contei, não agora, mas numa outra conversa com um colega, eu contei aquela historinha que tem lá dos meninos que vão andar na trilha, aí tem o gordinho que fica para trás, daí ele inverte a sequência. Corda o tambor. Então é bem isso. Então, segue esse raciocínio assim. Só que o duro, assim, o que eu estou tentando passar para vocês é o seguinte, que a conta em si é fácil, só que a lógica, como é o contrário do que a gente está acostumado a pensar, vira e mexe, a gente escorrega e está pensando errado de novo. Né? Acho que, para mim, está sendo uma dificuldade que eu estou tendo, né? De mudar a forma de pensar. Não é assim, o que eu tenho que fazer para aumentar o X? É o contrário. Né? A gente imagina que a gente sofistica um modelo à medida que a gente começa a colocar mais variáveis nele. E não é necessariamente verdade quando você fez esse contraponto com as ciências naturais, né? A verdade é assim, eu quero encontrar poucas variáveis que realmente são críticas. Né? E o legal é assim, que você pode chegar para o diretor e falar o seguinte, ó, tem essas 30 coisas que se você fizer vai melhorar o teu desempenho. Só que essa daqui, se você não fizer, certamente você vai ter prejuízo. É uma afirmação forte, né? Professor Jorge. Opa. Rapidinho. É interessante, né, esse processo de aprendizagem, né? A gente, há um tempo, a gente trabalhava lá, eu trabalhava com SPSS, bom, e conheci um pouquinho, de repente, me falaram, não, mas se você for para o Stata e você tem uma linha de comando, então você pode rodar vários modelos com rapidez e tal, então todo aquele trabalho operacional do SPSS você vai minimizar. Beleza, você vai lá, começa a aprender um pouquinho no Stata, alguém diz para você, não, mas tem um PLS que você pode olhar os papéis que as variáveis assumem no mesmo modelo, aí fui lá, conheci o PLS e tal, foi que coisa bacana. Agora você já entra com a nova forma de análise, e aí a gente vai para o R, vai para o R.
Aí a minha pergunta você que está bem relacionado às comunidades, especialmente do PLS e tudo mais, você acredita que o PLS deve incorporar essa NCA num futuro pacote, numa futura versão aí? Ou você acha que, e por enquanto a gente tem que se lidar com o R mesmo, porque a minha ideia não era, eu não sou muito o R para mim é muito amigável, né? Então, não era ir para o R. Entendi. É só isso. Então, por acaso eu tenho contato com o alemão, né? O Christian Ringo, né? Hoje de manhã até troquei uma ideia com ele, né? Ele ficou contente de saber que estava tendo 3 workshops do Smart, né? Mas essa informação eu ainda não tenho, né? Mas eu acho que não sei se vai incorporar, porque, na verdade, é um método para rodar no R, é só aquilo que eu mostrei mesmo, não tem mais nada. Assim, então, 5, 6 linhas, você faz um copia e cola, está rodado, né? Então, eu não sei. Pode ser que ele incorpore à medida que os concorrentes vão incorporando, né? Agora, sim, a sugestão que eu te dou, sei lá, isso que eu vou te falar foi o que me falaram uns anos atrás. Só que quem me falou é suspeito, né? O cara é muito bom em programação, o cara é fera, aqueles caras fora da curva, né? Ele chegou para mim e falou, pô, Rabidão, você fica aí para cada coisa, você fica aprendendo um software diferente, né? Você vai analisar texto, você usa um, vai analisar não sei o que, usa outro. Eu falei, vai para o R, que o R tem tudo. E, de fato, o R tem lá, sei lá, eu já perdi as contas, ela passou de 15 mil pacotes, né? Então, o R, eu acho que assim, para quem trabalha com... eu vou falar dado quant, mas na verdade quali também tem um monte de pacote para análise de dado quali, imagem, texto. Acho assim, para nossa carreira, vale a pena assim, você investir um pouquinho e começar a mexer um pouco, porque tem coisa que é só no R mesmo, não tem jeito. Inclusive, assim, o PLS, que a gente roda no Smart PLS, eu rodo porque o software é prático, é facinho. Apertou o botão, tal, não sei o que, papapá. Mas se tiver rodar no R já tem pacote que roda também. Então, né? Fiquei sabendo, sim. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Legal. Bem, pessoal, 12h13, passamos um pouquinho, mas acho que valeu a pena, né? Agradecer ao professor, em nome do CEMEAD, agradecer a participação de todos. O professor deixou o contato, né? Caso alguém queira, fiquem à vontade. Muito obrigada, então. Tá bom. Tchau para vocês aí. Muito obrigado a todos aí. Legal. Prazer, obrigado. Parabéns aí, Nélio. Parabéns, muito boa. Legal. Tchau. Tchau, gente. Obrigada, professor. Tchau, um abraço. Valeu. Professor Gilberto. Ó, Giba aí. Tudo bom aí? Opa, Cláudio Quirino também está aí. Opa. Fazendo 3 coisas ao mesmo tempo aí. Valeu, Bidu. Falou, até mais. Bom descanso aí. Bom trabalho. Abraço. Tchau. Tchau, tchau.